Olá, sou o professor Felipe Levorato, de Geografia, e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os temas mais recorrentes aí no Enem e a probabilidade deles caírem nesse ano de 2019. Lembrando que nem sempre é certeza que determinado tema irá cair. Um exemplo, dentro da geografia, nós sabemos que ela é uma ciência que abrange vários aspectos. Geografia física, política, a humana, Aí vocês devem perguntar, é necessário estudar tudo isso para o Enem? Nem sempre, Então eu vou dar uma abertura aí dos temas que geralmente caem com maior frequência no Enem. Então, primeiramente, eu vou começar com a geografia do Brasil. O que estudar sobre a geografia do Brasil? Aquela parte que a maioria dos alunos acham chata, domínios morfoclimáticos. O que seriam esses domínios morfoclimáticos? É a combinação aí de relevo, clima e vegetação, que foi apresentado aí pelo geógrafo Aziz Nassib Absaber. Então, geralmente cai esse tipo de tema. Em específico, região precisa estudar? Não necessariamente. Grande parte dessas questões, elas contextualizam. Então, eu vou pegar um exemplo aí de uma questão que sempre cai no Enem, a questão da caatinga. Ela entra em domínio morfoclimático, mas ao mesmo tempo ela dá nuances também do aspecto social, econômico e por aí vai. Uma outra situação também que tem grande probabilidade de cair no Enem é a geografia física. Outra parte da geografia que a maioria dos alunos não gostam. O que seria essa geografia física? É o estudo do relevo em geral, das estruturas geológicas do planeta Terra, a questão aí também da hidrografia, ou seja, as bacias hidrográficas, os rios, a questão da poluição das águas, a questão também da disputa pela água, é um provável tema que pode cair. Pode ser que caia alguma questão sobre vulcanismo e tectonismo, as formas de relevo, as grandes paisagens do planeta Terra, Então a gente tem que ficar antenado quanto a essas situações. Então, geografia física é certo que sempre cai aí alguma situação. Um outro aspecto também de grande relevância aí nas últimas provas do Enem é a respeito da geografia agrária. O que seria essa geografia agrária? É a situação aí da evolução da agricultura em meio aí ao mundo atual capitalista, A gente sabe que o meio agrícola ele passou por grande transformação aí ao longo do século XX, Atualmente, no século XXI, nós temos a questão da mecanização do campo, o uso de tecnologias e tudo mais. Então é de grande relevância estudar aí aspectos da geografia agrária moderna, esses aspectos aí que foi do social ao tecnológico e econômico também. E assim, coisas que são improváveis de cair quanto à geografia, que a gente não deve ficar se preocupando, são aquelas perguntas que nós digamos mecânica. Capital de estado, capital de país, nome de país, essas situações aí a gente tem que esquecer. Devemos lembrar que elas vão entrar de maneira contextualizada. Então, datas exatas, nomes em específico, isso é muito raro de ter. Porém, lembrando que devemos contextualizar. Um exemplo aí são as disputas atuais, do mundo atual, os conflitos. Vamos pegar aí um exemplo, a Guerra Civil Síria. O aluno ele tem que conhecer bem a geografia da Síria? Não especificamente, mas ele tem que saber identificar ela no mapa, a sua localização ali no Oriente Médio, aquela porção da Ásia, e também o contexto dessa guerra, a geopolítica mundial. Então, entrando agora em uma outra probabilidade de Enem para a geografia, nós temos que lembrar os conflitos do mundo atual, a Guerra Civil Síria, nós temos também aí a questão de alguns conflitos pontuais na África, como a atuação do Boko Haram, a questão aí também da geopolítica norte-americana, com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, a questão aí da rivalidade entre Rússia e Estados Unidos novamente, e conflitos pontuais ali do Oriente Médio, tirando aí a Síria. Agora a gente pode falar um pouco sobre Israel e Palestina, que é um tema aí que pode ser que caia, a questão da disputa pelo petróleo naquela região e a rivalidade entre a Arábia Saudita e Irã e os resquícios da Primavera Árabe, como por exemplo a situação do Iêmen, Então é algum tema aí que eu também posso pontuar como importante, de relevância.
A questão também do mundo cultural, dentro da geografia cultural, a gente fala sobre a disputa ideológica entre civilizações, né? O mundo atual passa aí por uma nova configuração, que são as grandes civilizações do século XXI, né? O mundo ocidental, o mundo oriental. Esse mundo oriental nos traz aí como grande relevância a civilização islâmica novamente, né? Então, os conflitos que envolvem esse povo, né, ou esses países, e também a questão geopolítica e mundial ligada a terrorismo, às migrações, os fluxos migratórios. Então é bom a gente lembrar isso. Então, pontuando novamente, grande importância aí para estudar geografia física, tá? Geografia física não só do Brasil, mas do mundo. Então, clima, vegetação, a questão aí do relevo, a questão da geologia, tudo isso aí devemos lembrar. Quanto a Brasil, domínios morfoclimáticos, questões aí também climáticas, físicas, a hidrografia sobre os rios, questões ambientais, devemos aí recordar que também é de grande relevância. A questão da geografia agrária, né, essa configuração do mundo atual quanto ao meio agrícola, os modos de produção agrícola. E, por fim, aí, os conflitos do mundo atual, envolvendo principalmente os resquícios da Primavera Árabe no Oriente Médio e também mundo islâmico. Bom, essas então foram algumas dicas aí referente ao Enem e recomendo a vocês aí bons estudos e os professores aí da área estão à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Então, bom sucesso aí a todos!